Olá, gente boa, aqui no YouTube e fora do YouTube, muito bem-vindos ao canal Gamigome. Para quem não me conhece, o meu nome é Clara e este é o meu segundo vídeo sobre microcefalia. No primeiro eu contei-vos como foi a minha primeira gravidez, como foi descobrir que eu esperava um filho deficiente, como correu o parto e como foram os primeiros meses de vida do Simão. Depois de ter o Simão, muitas dúvidas se colocaram e muitos sonhos foram postos em causa. O primeiro deles, o meu sonho de ser mãe. Eu sempre me imaginei, desde que me conheço como pessoa, eu sempre me imaginei mãe de muitos filhos. Eu sempre me imaginei rodeada por uma família numerosa, um dia vir a ter uma casa cheia de filhos e de netos. Esse sempre foi, digamos, um dos meus maiores sonhos. Com o nascimento do Simão, algumas coisas foram colocadas em causa, sobretudo sobretudo pelo medo de voltar a ter uma criança deficiente. Portanto, quando tivemos o Simão, realizamos vários estudos de genética. A ideia seria descobrir de onde vinha a microcefalia. Na altura, e estamos a falar há 20 anos atrás, fizemos todos os testes de genética possíveis. Tudo aquilo que havia para fazer, nós fizemos. Tanto eu, como o Simão, como o pai do Simão, nós fizemos tudo o que havia para fazer. Nós não tínhamos à partida, na altura não nos foi detectado nada que pudéssemos transmitir ao nosso bebê ou aos futuros filhos que viéssemos a ter. O cariótipo do Simão era normal, ou seja, não havia nenhuma triplicação de cromossomas, ele tinha os 23 pares de cromossomas todos certinhos, todos como qualquer pessoa normal. E nós não conseguíamos especificar, os médicos não nos conseguiam explicar de onde tinha surgido a microcefalia do Simão nesta fase. Achávamos que tinha sido uma situação autossómica recessiva. O que é que isto quer dizer? Que eu e o pai, os dois, fôssemos portadores de alguma mutação genética que ainda não se conseguisse detectar, que quando combinada, portanto o meu gene com o gene do pai, daria uma criança com microcefalia. Portanto, nós fizemos todos os testes de genética que havia a fazer. Tudo aquilo que era possível fazer há 20 anos atrás, nós fizemos. O Simão fez também vários exames, exames de sangue, fez, como eu já referi no primeiro vídeo, mais que uma ecografia transfontanelar e fez também uma ressonância magnética ao cérebro, para ver se realmente tinha as curvinhas cerebrais, cerebrais todas, se estava tudo bem em termos morfológicos, embora nós soubéssemos que a cabeça era uma miniatura de uma cabeça normal para a idade que ele tinha. Portanto, ele tinha 15 meses quando fez a ressonância magnética. Aparentemente, à exceção dos lobos frontais serem mais pequenos, o cérebro do Simão tinha uma estrutura normal, embora muito mais pequena, mas aparentava ser uma estrutura normal, o que nos deu realmente muita esperança. Muita esperança. Então, continuamos com os estudos de genética, que demoraram alguns meses, porque nós queríamos saber se de facto poderíamos ter mais filhos ou não, se era seguro ou não. A ideia de deixar o Simão sozinho no mundo, sem nenhum irmão, sem nenhuma irmã, aterrorizava-me, porque nós pais não somos eternos. E uma das maiores angústias enquanto pais de deficientes, e isto não falo por mim, falo por todos aqueles que eu conheço, com quem eu lido quase diariamente, que sofrem exatamente com a mesma ansiedade. O que será dos nossos filhos quando nós partimos? Porque, pela lei da vida, nós iremos partir primeiro e os nossos filhos ficarão cá. O que será desta criança deficiente, vulnerável, facilmente manipulável por um estranho? O que será deles quando eu já não estiver cá para cuidar e para os amar? E esse
creio eu, é o maior problema quando se tem uma criança deficiente. E essa é também a maior ansiedade e comum a todos os pais que têm este tipo de filhos. Seja qual for a deficiência, esta angústia é transversal a todos. A todos. O que será do nosso filho quando nós morrermos? Nesse sentido, eu não teria paz enquanto não desse ao Simão 1 ou 2 irmãos que um dia, quando eu partisse, pudessem ajudar a cuidar dele. Irmãos que, ainda que não o pudessem ter, ainda que o tivessem que colocar numa instituição, pudessem pelo menos contactar e saber e garantir que o Simão estava a ser bem tratado. Nesse sentido, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para saber se podia avançar com uma nova gravidez ou não. Depois de todos os estudos de genética que nós realizamos, disseram-nos que a probabilidade de voltarmos a ter uma criança com microcefalia era de 10% e a probabilidade de ter uma criança saudável era de 90%. Eu fiquei absolutamente aterrorizada com esta resposta, porque 10% é uma percentagem muito elevada. É uma probabilidade elevadíssima de se repetir o evento. O meu marido, na altura, via os 90% de ter uma criança saudável e eu via os 10%, a probabilidade de voltar a ter uma criança deficiente. Demorei alguns meses a ganhar coragem e a arriscar numa segunda gravidez. Com muito medo, arrisquei uma segunda gravidez e tive uma grande surpresa. E como é que a Maria surgiu? Eu senti-me de imediato grávida. 3 dias após conceber a Maria, eu disse ao meu marido: eu estou grávida, eu tenho a certeza absoluta que eu estou grávida, porque sinto-me muito mais emocional e tenho enjoos. Comecei imediatamente com enjoos, tanto que eu não consegui aguentar muito tempo e ao fim de uma semana fui logo fazer um teste de gravidez, porque eu tinha tantos enjoos, sentia-me tão grávida, tinha todos os sintomas de gravidez que eu achei que o teste ia logo dar positivo. Mas não deu, deu negativo. Ao fim deu negativo e eu pensei, bem, estou a ficar maluca, já estou com uma gravidez psicológica. Resolvi esperar mais uma semana. Entretanto, os sintomas de gravidez intensificaram e eu desta vez fui a uma farmácia fazer o teste na farmácia para que desse tudo certo. E ao fim de meia hora, ali muito ansiosa, fiquei um bocadinho desiludida quando a farmacêutica me disse: Clara, não está grávida. Eu fiquei realmente muito triste, porque eu achava que estava grávida. Eu sentia-me tão grávida, aliás, eu sentia-me grávida da cabeça aos pés. Sentia-me gravidíssima, mais era impossível. Entretanto, esperei pela primeira falta do período. No dia que era para vir, não veio de manhã, nem à tarde, nem à noite. Isto numa terça-feira, lembro-me perfeitamente, numa terça-feira. E eu na quarta de manhã fiz o teste e deu positivo. Eu sabia que eu estava grávida. E aí começou outra grande aventura. Entretanto, uns dias depois, na sexta-feira, estava eu a vir do trabalho para casa, estava a conduzir e senti uma dor muito, muito forte na minha barriga. Portanto, estava já, pelas minhas contas, de 5 semanas. Senti uma dor muito forte e telefonei à minha obstetra para ver se me podia ver naquele dia, uma vez que ela estava a dar consultas bem próximo da minha área de residência. Ela recebeu-me, observou-me e disse: Clara, não está grávida, o seu útero está muito pequenino, não tem o tamanho para uma gravidez de 5 semanas, é impossível estar grávida, não lhe encontro aqui nada,
Mas, no entanto, vá ter comigo segunda-feira aos hospitais da universidade e vamos fazer uma ecografia com o aparelho em condições, só para tirarmos as nossas dúvidas. Na altura, a médica não me quis preocupar, nem me quis deixar ansiosa, mas ela suspeitou de uma gravidez ectópica. Eu passei o fim de semana relativamente bem e na segunda-feira de manhã lá estava eu, toda contente, para fazer então a ecografia. Bem, a ecografia foi uma grande surpresa, não foi só para mim, não foi só para a médica, acho que foi para as duas, foi uma grande surpresa. Porque de facto eu não estava grávida de um bebê, mas sim de 2 bebés. Eu estava grávida de gêmeos. Um deles tinha 6 milímetros, o saquinho amniótico, e parecia que tinha sangue lá dentro, que o bebê dava a ideia de não se estar a desenvolver muito bem. E tinha outro com 6,4 milímetros. O primeiro tinha 6 milímetros, o segundo tinha 6,4 milímetros e parecia que estava bem. Portanto, eu fiquei muito satisfeita, muito contente, mas ao mesmo tempo aterrada, aterrorizada, aliás, aterrada e aterrorizada, porque assim, saber que esperamos gêmeos é ao mesmo tempo maravilhoso, mas aterrorizador, porque uma gravidez gemelar nós sabemos que comporta muito mais riscos de bebê nascer prematuro, e enfim, tudo aquilo que uma gravidez gemelar pode trazer. Eu fiquei muito contente, as 2 semanas que se seguiram correram muito bem, mas ao fim dessas 2 semanas, portanto estaria eu já grávida de 7 semanas e meia, comecei a sentir-me um bocado mal, não sabia bem o que é que se passava, de vez em quando tinha muitas dores ao fundo da barriga, qualquer coisa não estava ali muito bem. Entretanto, por volta das 8 semanas e meia, quase 9, eu comecei com uma perda de sangue considerável, fui ao hospital e descobri que tinha perdido um dos bebés. Por volta das 9 semanas eu perdi um dos bebés. A partir daquele momento, na minha cabeça, eu acreditei que o meu corpo tinha rejeitado o bebê que não estava bem e que eu tinha ficado com o bebê saudável e que desta vez eu ia ter um bebê saudável. Então eu não podia estar mais feliz. A gravidez estava a correr muito bem. O bebê, que eu não sabia se era rapaz ou rapariga, estava a crescer muitíssimo bem. A morfológica das 16 semanas não nos poderia dar melhores notícias. Às 20 semanas as notícias também foram boas, mas para confirmar que efetivamente estava tudo bem, marcámos para daí a 4 semanas, 4, 6 semanas, creio, uma ecografia num centro próprio, onde realmente os aparelhos eram melhores e onde estava a médica que na altura era considerada uma das melhores em termos de ecografia, e que se o bebê tivesse alguma coisa, a ela não lhe escapava. Poderia escapar a toda a gente, mas àquela não escaparia de certeza. Então, eu estava grávida de quase 30 semanas, estaria aí de 27, 28 semanas de gravidez, quando fui fazer essa ecografia morfológica com essa médica. E eu reparei, eu entrei, começámos o exame, e a uma determinada altura eu reparei que ela media incessantemente a cabeça do bebê. E eu perguntei-lhe, porquê é que está sempre a medir a cabeça do meu bebê? Porquê é que está sempre a medir o diâmetro biparietal do meu bebê? Porquê é que está sempre a medir o perímetro cefálico do meu bebê? Não me vai dizer que o meu bebê tem microcefalia, pois não? E ela virou-se para mim e disse, de onde é que tirou essa ideia? É médica? Eu disse, não sou médica.
mas como é que sabe que isto é o diâmetro biparietal? Como é que sabe que isto é o perímetro cefálico? E como é que sabe que eu estou a procurar alguma coisa? É assim, eu não sou médica, mas tenho um microcéfalo lá em casa, não me diga que vou ter outro. E ela olhou para mim com ar entristecido. Eu não gosto muito da palavra pena, mas eu acho que ela teve pena de mim nesse dia. E ela perguntou-me, o que é que a Clara tem lá em casa? E eu disse, tenho um menino. E ela gostava de ter uma menina. Eu disse qualquer coisa. O que eu queria mesmo era ter um filho saudável. O que eu queria mesmo era ter um bebê perfeito para ajudar o bebê que tenho lá em casa. Que, entretanto, o Simão tinha 2 anos já nessa altura. E ela disse-lhe, olha, tenho 2 notícias para lhe dar. Uma boa e uma má. Qual é que quer primeiro? E eu disse, quero a má primeiro. E a boa depois, para compensar o meu coração. E ela disse, olha, Clara, o bebê, se eu não me engano, tem microcefalia. O diâmetro biparietal está abaixo do percentil 5. O perímetro cefálico continua dentro dos valores normais, mas, pela minha experiência, quando chegar ao final da gravidez, vai ter com toda a certeza microcefalia. E a boa notícia é que é uma menina desta vez. Digo-vos, aquilo que eu senti naquele dia, não há palavras sequer para descrever a dimensão da dor. A dimensão da dor que uma mãe sente numa situação destas. O desespero grande que é, até porque eu estava sozinha quando fui fazer essa ecografia, meu marido não me pôde acompanhar, tinha que trabalhar, não podia faltar ao trabalho nesse dia e eu fui sozinha. Estava absolutamente sozinha quando soube que ia ter uma segunda criança deficiente. Eu não tive amparo, senti-me completamente abandonada. Eu saí da consulta, fui a pé para o trabalho e durante esse tempo fui conversando ao telefone com várias pessoas, com a minha cunhada. O meu marido na altura não estava disponível para falar comigo, estava muito ocupado. Falei na altura com os meus superiores hierárquicos que me disseram que fosse para casa, que descansasse, que me acalmasse e que metesse baixa se assim necessitasse. Pedi encarecidamente que me deixassem trabalhar. O trabalho é uma distração. O trabalho ajuda. Eu não quis ir para casa, porque se fosse para casa temia deprimir. Eu quis continuar a trabalhar e foi a melhor coisa que eu fiz, foi continuar a trabalhar. Porque manteve-me ativa e manteve a normalidade na minha vida. E quando nós temos tanta coisa fora do normal na nossa vida, uma das coisas que nós mais sentimos a falta é de normalidade. E o trabalho dava-me a normalidade que a minha vida como mãe não tinha. Ou seja, uma coisa compensava a outra, de certa forma, e ajudava a manter o meu equilíbrio emocional, o meu equilíbrio psicológico. Portanto, eu nunca deixei de trabalhar, mas emocionalmente fui bastante abaixo. Aquela primeira semana, depois de eu saber que a Maria tinha microcefalia, foi tremenda, foi horrível. Eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu só conseguia chorar. Eu chorava de dia, eu chorava de noite. Eu só não chorava quando eu estava a trabalhar ou quando estava a brincar com o Simão. Tirando isso, eu chorava sempre. Não chorava muito à frente das pessoas porque eu tinha vergonha. Mas eu não podia estar sozinha, porque se eu estivesse sozinha eu estava sempre a chorar. Sempre a chorar. Eu não conseguia dormir.
Eu chorava, 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 chorava. E o tempo foi passando e eu sempre com a esperança que as coisas com a Maria fossem melhores do que foram com o Simão. A Maria era maior que o Simão. Sendo rapariga, ao mínimo esperado de perímetro cefálico inferior ao dos rapazes, que os meninos nascem ligeiramente com a cabeça ligeiramente maior que as meninas, e a Maria de facto não estava tão, o intervalo entre ela e o mínimo normal não era tão acentuado como era com o Simão. Portanto, as perspectivas da Maria ter outras capacidades que o Simão não tinha eram mais elevadas. Portanto, havia uma perspectiva melhor. Quer dizer, nesta situação da Maria já não se colocava: não vai andar, não vai falar, não vai comer por mão própria, até porque já tínhamos o irmão como referência e a cabeça da Maria era ligeiramente maior que a cabeça do Simão. Portanto, o mínimo normal para uma menina rondará os 33 cm ao nascer, medida de perímetro cefálico, e a Maria nasceu com 30 cm de perímetro cefálico, o que era realmente bastante melhor do que o irmão, e deu-nos de facto mais esperanças. Eu, quando soube que estava grávida, desde o primeiro momento que o amor que eu tinha pelo meu bebê era imenso. Ora, se eu sempre quis ser mãe, desde que eu me senti grávida de qualquer um dos meus filhos, aí nesse momento começou a nossa história de amor. Desde o Simão já me tinha aplicado com o enxoval do bebê. Durante a gravidez da Maria apliquei-me ainda mais. E depois de ter a certeza absoluta às 32 semanas que ela tinha microcefalia, então aí ainda fiz aquilo que como se diz aqui em Inglaterra, walk the extra mile. Eu fui ainda mais além. E realmente o enxoval da Maria era um enxoval de princesa. Lembro-me quando ela nasceu, as enfermeiras vinham ao pé de mim, todos os dias de manhã e à tarde, para ver qual era a toalete que a Maria tinha para aquele dia. Maria tinha uma toalete para manhã e tinha uma à tarde para receber as visitas. E estava sempre lindíssima, maravilhosa. Quando ela nasceu, na primeira noite, eu estava tão fascinada por ter tido uma menina, que não consegui dormir. Eu estive toda a noite a olhar para ela. A Maria, tal como o Simão, nasceu um sábado à tarde. Ela nasceu ao final da tarde, eram 5 da tarde. Eu estive 14 horas penosas em trabalho de parto. Ainda assim, não consegui dormir na noite a seguir ao parto da Maria, porque estava de tal maneira fascinada, de tal maneira maravilhada por ter tido a minha princesa, que eu só conseguia olhar para ela. Eu não conseguia dormir. Eu estava tão apaixonada, mas tão apaixonada, que eu nem sentia sono, nem me sentia cansada, só queria olhar para ela, só a queria ter ao pé de mim. O parto da Maria não foi um parto fácil. Eu estive 14 horas em trabalho de parto para a Maria nascer. A Maria não queria nascer. Eu não queria que usassem forceps, com medo que causassem algum trauma na cabeça da Maria, que já de si era pequenina, e eu estava em pânico que pudessem causar alguma lesão, algum tipo de trauma que pudesse prejudicá-la ainda mais e afetar ainda mais o desenvolvimento dela. Foi difícil a expulsão da Maria e eu acabei com 2 costelas partidas do lado esquerdo e porque foram precisas 2 pessoas para fazer descer a Maria não descia, o meu marido e um médico de cada lado. O médico foi um bocadinho violento e eu acabei com 2 costelas fraturadas. Tive uma hemorragia pós-parto. A sorte é que a Maria era muito calminha. Aliás, era calminha até demais, que a Maria só dormia e não mamava lá muito bem. Após o nascimento dela, os procedimentos foram exatamente iguais aos procedimentos com o Simão, à exceção da ecografia renal, que a Maria não precisou, porque nasceu com os rins e com a bexiga a funcionarem
perfeitamente bem, mas também teve que fazer, ao fim de 24 horas, uma ecografia transfontanelar. Exatamente como o irmão e exatamente com o mesmo resultado, inconclusiva. Porque a fontanela era de tal maneira pequenina que não dava para espreitar nada, não dava para ver cérebro nenhum, porque era só uma tirinha de tal maneira pequenina que era impossível concluir-se alguma coisa dali. Ver duas curvinhas do cérebro não nos diz, não deve dizer absolutamente nada aos médicos, não é? Como eu já referi, a Maria dormia muito, mamava pouco e não aumentava de peso. Portanto, nós viemos para casa no dia do aniversário do Simão. Eu não contei, o Simão nasceu a 2 de agosto de 97 e a Maria nasceu a 29 de julho, de parto induzido, de 2000. E viemos para casa no dia do aniversário do Simão. O parto foi induzido propositadamente para que eu estivesse em casa no dia do aniversário do Simão. A Maria era uma bebê muito dorminhoca, era preciso acordá-la para lhe dar de mamar. Se eu não a acordasse, ela continuava a dormir. E mesmo assim, eu acordava, dava-lhe mama, ela ao fim de 5 minutos estava cansada. E adormecia ao peito. E não aumentava de peso, o que foi para nós uma preocupação muito grande. Por isso, tinha a Maria 4 meses e meio, tivemos que passar a dar fórmula à Maria, para ver se ela engordava mais, para ver se aumentava de peso. Ainda assim, ela rejeitava, muitas vezes rejeitava o biberão. Às vezes, ao final de um dia de trabalho, eu chegava para ir buscar a casa da minha tia e madrinha, que era quem tomava conta dela, e tomava conta dela com muito, muito amor, com todos os cuidados deste mundo, e encontrava a minha madrinha triste porque ela não tinha mamado o suficiente. E eu muitas vezes tinha que pegar nela, levá-la para o hospital pediátrico, e ela, quando lá chegava, bebia um biberão de leite inteiro da primeira enfermeira que lhe aparecesse à frente, e fosse qual fosse a fórmula. Em casa, comigo não bebia, e às vezes com a minha madrinha também não bebia. Até hoje o mistério permanece, não sabemos porque é que a Maria fazia isto, mas o que é facto é que o fazia. Eu sei que eu experimentei todos os leites que haviam no mercado nessa altura. E só havia 2 que ela bebia. Os leites tinham um sabor, geralmente tem, não sei se provarem as fórmulas dos bebés, tem um sabor amargo. Eu dei-me ao trabalho de experimentar os leites todos e de encontrar 2 marcas que não tinham um travo tão grande. Diziam-me os médicos que os bebés, que o paladar dos bebés não é sensível a esse amargo do leite, das fórmulas, não é? Do leite. Mas talvez a Maria fosse, não sei, e ela só gostava realmente daquelas 2 marcas, por sinal bem mais caras que as outras, e era isso que eu lhe comprava. Mas foi um desafio. A Maria foi desafiada. O peso da Maria esteve sempre abaixo do percentil 5. Ela foi sempre muito magrinha e quando fez 12 meses pesava apenas 7 quilos. Era mesmo muito pequenina. E este foi talvez o maior desafio dos primeiros 5, 6 anos da Maria. Comer e aumentar de peso. Era preciso dar-lhe a comida na boca, senão a Maria não comia. Eu experimentei tudo o que havia na altura disponível para abrir o apetite à Maria. Todas as coisas, eu ia todos os dias às farmácias, porque fazia parte do meu trabalho, e eu comprava todas as novas coisas que apareciam para ajudar a abrir o apetite, eu comprava para dar à Maria. Mas nem assim. Foram anos muito complicados. Ela sempre muito magrinha, a roupa ficava-lhe toda muito larga e era um inferno para fazer a Maria comer. E tínhamos que lhe dar comida na boca. Aliás, a Maria entrou na escola primária e eu continuava a dar-lhe a comida na boca. Que a Maria, por mão própria, sabia comer, mas não comia. Era preciso dar-lhe a comida na boca. Mesmo quando teve depois uma outra irmã, eu tenho mais filhos, eu lembro-me de ter a Maria com 4 anos e ter a Constança com 1 ano, a Constança estar a comer por mão própria, estar a comer sozinha e eu continuar a ter que dar a comida na boca à Maria, porque senão ela não comia.
Ela não comia. Foram anos de muita preocupação. A Maria, tal como o Simão, quando chegou à idade de sentar, sentou. Quando chegou à idade de andar, andou. E quando chegou à idade de falar, já falava tudo. A Maria foi muito precoce a falar, saiu à mãe, fala pelos cotovelos e começou a dizer as primeiras palavras bem antes de fazer 12 meses. Bem antes. A Maria, aos 9 meses, já dizia várias palavras e aos 12 meses já construía frases. Apesar de ser tímida, apesar de ser bastante tímida, o que era absolutamente incrível uma criança com microcefalia ter aprendido a falar tão cedo. Mas segundo os especialistas de desenvolvimento e o neuropediatra que seguia a Maria na altura, diziam que para falar não é preciso ter muito cérebro. A parte responsável pela fala é uma parte pequena do nosso cérebro. Portanto, não é preciso ter grandes capacidades para conseguir falar, para que o ser humano se possa exprimir. Por palavras, não é preciso muito. Para além disto, tudo correu bem com a Maria. Tudo correu bem com a Maria. Claro, apesar de ter começado a falar muito cedo, a Maria era uma criança deficiente. A Maria tinha atraso global de desenvolvimento, tinha dificuldades de aprendizagem, tinha problemas de equilíbrio e tinha também problemas de visão, tal como o Simão tinha. Ambos usam óculos desde os 2 anos de idade e ambos têm uma doença degenerativa e progressiva que os levará um dia à escuridão. Esperamos que esse dia esteja ainda muito longe ou que se calhar, por um milagre, nem venha a acontecer. Porque eu estou determinada em fazer tudo para que esse dia demore muito a chegar. Mas muito mesmo. Muito mesmo. Tanto a Maria como o Simão dependem de uma bengala para andar. No primeiro vídeo, nos primeiros vídeos que eu fiz aqui para o canal com a Maria aparece sem a cana, porque eu queria primeiro vir aqui dar esta explicação, porque às vezes as pessoas ficam um pouco chocadas, nem toda a gente sabe, nem todos os meus amigos sabem, nem todas as pessoas que me são próximas sabem da situação deles e do quão avançado está o problema de visão. Portanto, ambos dependem de uma bengala para invisuais e a partir de agora é o que vocês vão passar a ver nos meus vídeos. Mas como eu disse no primeiro vídeo sobre microcefalia, nós não deixamos de fazer nada porque há deficiência cá em casa. Nós fazemos tudo. Agora, o que é que vocês podem esperar nos vídeos que vão ver? Obviamente vocês vão notar diferenças tanto no comportamento do Simão como no comportamento da Maria. Obviamente, se eles têm atraso global de desenvolvimento e se têm dificuldades de aprendizagem, a maneira como eles se vão comportar, tanto em sociedade como em casa, em família, como a realizar qualquer tipo de atividades, não vai ser como eu ou como qualquer um de vocês, vai ser diferente. Porque eles são diferentes, eles são absolutamente maravilhosos, eu amo-os com todas as minhas forças, mas eles são diferentes. São como são únicos, são maravilhosos, são perfeitos para mim. Diferentes, com o ritmo deles e fazem as coisas à maneira deles. Uma coisa muito importante, uma mensagem que eu queria deixar, é que eu não vou tolerar neste canal qualquer tipo comentário negativo relativamente a qualquer um dos meus filhos. Eu não vou tolerar qualquer tipo de bullying. Seja quem for que faça um comentário menos agradável relativamente a eles, relativamente a qualquer característica física deles, será imediatamente apagado o comentário e a pessoa bloqueada.
Meus filhos são os meus maiores tesouros. Especialmente estes dois mais velhos. Não porque os amo mais do que amo os outros, mas porque estes são indefesos, são vulneráveis, são diferentes. A maneira como eles se comportam em sociedade é diferente do que se comportam as outras pessoas, porque eles veem o mundo à maneira deles. Eles têm uma idade mental de 10 anos, apesar de ele ter quase 21 e de ela ter quase 18 anos, a idade mental deles é esta. Portanto, eles vão se comportar como uma criança de 10 a 11 anos. Eles vão fazer as coisas, a percepção que eles têm de tudo aquilo que nós fazemos é completamente diferente da que teria uma pessoa dita normal, seja lá o que é que normal significa. Portanto, a maneira como eles se comportam, a maneira como eles reagem é diferente daquilo que provavelmente qualquer pessoa que de repente veja um vídeo aqui no canal está à espera de ver. Os meus filhos são maravilhosos, eles são diferentes, sim, são. Eles são deficientes, sim, são, mas são também a maior bênção que eu podia ter na minha vida. São fontes de amor inesgotável. São dois seres absolutamente maravilhosos, dos quais eu tenho todo o orgulho do mundo. Vocês não imaginam o orgulho que eu tenho neles, as alegrias que eles me dão, a felicidade que eles me dão, o amor que eles me dão. Nesse sentido, eu respeito as vontades dos meus filhos. Os meus filhos pediram-me para que fizesse este canal, porque queriam fazer vídeos e queriam ter vídeos deles no YouTube. E eu respeito. Eles podem ser diferentes, eles podem ser deficientes, eles podem ter uma idade mental de 10 anos, mas eles têm direito à vontade própria, têm direitos e vontades próprias e têm direito a que a vontade deles seja respeitada. Com este canal eu estou também a fazer a vontade dos meus filhos, a realizar um dos sonhos deles e a torná-los mais felizes. Todas as pessoas que venham por bem e que se queiram juntar e queiram subscrever o nosso canal são muito bem-vindas. Serão recebidas com todo o amor e teremos todo o gosto em partilhar tudo aquilo que fazemos convosco. Por isso, se gostaram deste vídeo, subscrevam o nosso canal, deem um grande like e fiquem connosco para a partir de agora verem aquilo que eu faço com os meus filhos, todas as atividades e como tem sido a nossa jornada e tudo o que eu fiz para que eles chegassem onde chegaram, apesar do prognóstico ser tão desanimador. Muito obrigada por me terem assistido mais uma vez e fiquem com Deus. E um beijo enorme a todos.